Boa noite. O Presidente da República termina a visita de Estado de 3 dias à Argélia. No último dia, o Presidente da República foi conhecer a grande mesquita de Argel. Acidentes na Serra da Leba preocupam o Ministro do Interior, que promete reforço da fiscalização no destacamento policial das Mangueiras. O governo de Benguela anuncia fim da fase de emergência no apoio às vítimas das cheias. Nos próximos dias inicia o realojamento nos locais de origem, com promessas de apoio à reconstrução das casas. Donald Trump está na China, conflito no Irão, tarifas comerciais e venda de armas a Taiwan deverão dominar as conversações. Bem-vindos ao Telejornal. O Presidente da República, João Lourenço, terminou hoje a visita de Estado de 3 dias à Argélia. No último dia, o Presidente da República foi conhecer a grande mesquita de Argel, conhecida por Jama El Jazair, uma importante referência da religião islâmica na capital argelina. A grande mesquita de Argel é a terceira maior do mundo, ficando apenas atrás de Meca e Medina, na Arábia Saudita. Neste terceiro e último dia de visita de Estado à Argélia, o Presidente da República, João Lourenço, foi à grande mesquita de Argel, conhecida por Jama El Jazair, uma referência na capital argelina e no universo islâmico. A grande mesquita de Argel é a terceira maior mesquita do mundo e só fica atrás de Meca e Medina, na Arábia Saudita. Situa-se na Baía de Argel, a cerca de 10 quilômetros do centro da cidade. Com capacidade para 120 mil fiéis, ocupa uma área de 400 mil metros quadrados, ou seja, 40 hectares. A sala de oração pode albergar 37 mil fiéis. A construção do edifício foi concluída em 2019, com um orçamento de $1.000 milhões, e a sua inauguração oficial ocorreu no dia 25 de fevereiro de 2024. Em termos arquitetônicos, o edifício mistura a arquitetura islâmica magrebina e a arquitetura moderna. 2.300 trabalhadores participaram da sua construção. No livro da Grande Mesquita de Argel, o Presidente da República, João Lourenço, escreveu: "A visita a esta mesquita constituiu, para mim, um momento memorável por me ter sido possível contemplar a grandiosidade deste local de espiritualidade do povo argelino, que constrói sobre a sua grande devoção a Argélia próspera, unida e resiliente que hoje conhecemos. O Islão é a religião de 99% da população argelina, num universo de cerca de 48 milhões de habitantes, o que marca toda a vida social, política e cultural do país." Sebastião Solar, Manuel Silva, Osvaldo Policarpo e Isidro Sanhanga, TPA, Argel. E o Presidente da República já está de regresso a Luanda. O chefe de Estado cumpriu uma visita de Estado de 3 dias à Argélia, a primeira de um estadista angolano àquele país da África do Norte. O Presidente da República, recordamos, discursou no Parlamento argelino, onde destacou o papel e o apoio que a Argélia concedeu ao nosso país durante o processo de libertação de Angola. O Presidente da República visitou também o Centro de Desalinização da Água do Mar e a Universidade e uma Universidade de Inteligência Artificial. Hoje foi o culminar da visita do Presidente da República com a ida à grande mesquita de Argel. Vemos nas imagens o Presidente da República a ser recebido pela Vice-Presidente Esperança da Costa. E a Presidente do Tribunal Constitucional de Angola, Laurinda Prazeres, defendeu em Brasília
o fortalecimento da justiça constitucional e da cooperação entre tribunais de África, América Latina e Europa, instrumentos fundamentais para a defesa da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito. A juíza conselheira, presidente do Tribunal Constitucional de Angola, Laurinda Prazeres, afirmou esta terça-feira em Brasília que a justiça constitucional deve continuar a ser o escudo dos mais vulneráveis e a âncora da democracia. Discursando na abertura da 16ª Conferência Ibero-Americana de Justiça Constitucional, Laurinda Prazeres destacou que o diálogo entre tribunais constitucionais tornou-se uma necessidade estratégica num contexto internacional marcado por desafios políticos, sociais e institucionais. Em representação dos 50 membros da Conferência das Jurisdições Constitucionais Africanas, a magistrada sublinhou que a África participa ativamente na construção de soluções jurídicas globais, levando experiências ligadas aos processos de paz, ao fortalecimento das instituições democráticas e à consolidação do constitucionalismo africano. No seio desta Conferência Ibero-Americana, a África não é um convidado distante, é uma voz ativa, é uma presença comprometida, um interlocutor que traz a riqueza das suas próprias experiências e de práticas constitucionais, dos processos de paz que culminaram em cartas fundamentais, das tentativas de enraizar o constitucionalismo em solo ainda muito frágeis, das jurisprudências que procuram equilibrar tradição, usos e costumes, modernidade, identidade e universalidade. Falo-vos, portanto, da busca incessante de um justo equilíbrio. Laurinda Prazeres defendeu igualmente a partilha de experiências entre os sistemas judiciais africanos e ibero-americanos, sobretudo em matérias ligadas aos direitos humanos, independência judicial, justiça climática e novas tecnologias. A responsável angolana considerou ainda que os tribunais constitucionais devem preservar os valores fundamentais das constituições e garantir o equilíbrio democrático nas sociedades modernas. O diálogo entre as nossas jurisdições não é um luxo acadêmico e nem é mesmo uma diversão institucional. É uma necessidade estratégica. Quando um tribunal constitucional africano enfrenta questões de direitos fundamentais em contextos de recursos escassos, a jurisprudência ibero-americana pode iluminar caminhos. Quando as cortes da América Latina debatem a relação entre soberania e direito internacional, a experiência africana oferece reflexões que não podem ser ignoradas. Aprendemos uns com os outros e é esse aprendizado mútuo que nos torna fortes, sábios e mais capazes de servir as nossas jurisdições com integridade e com excelência. A cerimónia contou com a presença do embaixador de Angola no Brasil, Manuel Eduardo Bravo, além de presidentes e juízes de tribunais constitucionais de vários países da África, Europa e América Latina. O embaixador de Angola na Argentina, Azevedo Xavier Francisco, apresentou esta terça-feira as cartas credenciais ao presidente do Chile, José António Caste, no Palácio Presidencial em Santiago. O diplomata angolano, igualmente acreditado no Uruguai, Paraguai e Bolívia, foi portador de uma mensagem verbal do presidente da República, João Lourenço, ao chefe de Estado chileno, onde reafirma o interesse de Angola no reforço da cooperação bilateral e no aprofundamento das relações de amizade entre os dois países. Já o presidente chileno felicitou o embaixador pela sua acreditação e manifestou disponibilidade do seu governo em fortalecer as relações bilaterais e ampliar a cooperação nos mais diversos domínios. Depois da cerimónia oficial, Azevedo Xavier Francisco foi recebido em privado pelo chefe de Estado do Chile, com quem abordou vários assuntos de interesse comum destinados a conferir maior dinamismo às relações políticas, diplomáticas e de cooperação entre Angola e o Chile. Azevedo Xavier Francisco apresentou o potencial de investimento de Angola e incentivou a participação do setor privado chileno em áreas prioritárias do desenvolvimento económico de Angola, com destaque para
os setores do aço, indústria de transformação alimentar e transporte de energia. As relações entre Angola e o Chile caracterizam-se por amizade e respeito mútuo, com potencial para a expansão de vários domínios políticos, económicos, diplomáticos e culturais. O governo de Benguela disse hoje que já passou a fase de emergência em relação ao apoio às vítimas das cheias nos centros de acolhimento. Nos próximos dias vão intensificar-se os apoios às pessoas com casas parcialmente destruídas que deverão regressar aos seus locais de origem. As famílias que perderam as suas casas vão também beneficiar de apoios para a construção de uma nova residência ou para a autoconstrução dirigida. Há, entretanto, um alerta para que não se façam aproveitamentos da fragilidade porque passam os sinistrados, para que se evitem situações como as que aconteceram esta manhã, em que foi interrompida a circulação na Estrada Nacional número 100. Na manhã de hoje, registou-se alguma agitação na Estrada Nacional 100, com um grupo de sinistrados a fechar uma das vias, o que condicionou a circulação por algumas horas. Na tarde de hoje, em conferência de imprensa, a vice-governadora de Benguela disse que entende a preocupação das famílias sinistradas, mas garantiu que o governo tudo está a fazer para que tenham um retorno às suas vidas de forma segura. Kátia Cachuco recordou que numa primeira fase as atenções estiveram focadas nas mais de 30 mil pessoas que foram colocadas nos centros de acolhimento na considerada fase emergencial. Para os próximos tempos, no plano da construção, o processo divide-se em duas frentes: a entrega de kits para casas que sofreram danos parciais e, mais adiante, o reassentamento baseado num plano de infraestruturas detalhado com apoio do Governo Central, que prevê a construção de novas residências, com destaque para a zona dos Navegantes e Cabrais. Já regressaram para as suas casas, as que tiveram condição para regressar, 2.761 até ontem. Estas são as que têm condição de regressar. Estão lá as paredes e tal, e voltam. O governo provincial tem um plano de reassentamento para as famílias sinistradas. Um plano, portanto, que já está estruturado, que está bem gizado, portanto, com apoio também do governo central, sobretudo ali o Ministério das Obras Públicas e Urbanismo, e o governo provincial diretamente, para, portanto, prover o reassentamento dessas famílias. E situarmos-nos também aqui para as questões de construção, de reabilitação, de tudo aquilo que é necessário. Estamos a falar de curto e médio prazo. As questões emergenciais foram atendidas com a instalação dos centros e as questões do reassentamento podemos dividi-las em dois momentos. Processo de reabilitação voluntária individual das casas que estão, portanto, parcialmente danificadas, e também o plano de construção que o governo está a agizar, e ainda acrescentamos a intenção das pessoas, a intenção individual das pessoas que já tenham espaços para a construção, com apoio do governo em material de construção civil. A vice-governadora deixou também um alerta a aproveitadores que fazem uso da fragilidade das pessoas sinistradas, pelo que apelou à colaboração de toda a sociedade para que quem precisa de apoio possa regressar à sua casa, mas de forma segura. Quanto ao retorno das crianças às escolas, Kátia Cachuco garantiu que aquelas que residem nos centros de acolhimento, mas não tiveram as escolas afetadas pelas cheias, estão a frequentar as aulas com apoio do governo. O Ministro do Interior está preocupado com o aumento de acidentes de viação na Serra da Leba, o troço que liga o Namibe à província da Huila. Manuel Homem visitou a localidade das Mangueiras, onde funciona um destacamento policial desde 1993, e prometeu o reforço da fiscalização do trânsito no referido perímetro rodoviário.
O ministro do Interior, Manuel Homem, recebeu com agrado a informação de que o Namibe é uma província estável do ponto de vista de segurança pública. No entanto, a preocupação tem a ver com a ocorrência de acidentes de viação na Estrada Nacional 280, mais propriamente na Serra da Leba. No último dia da sua visita ao Namibe, Manuel Homem deslocou-se à zona das Mangueiras para constatar de perto o funcionamento do destacamento policial criado na década de 90. O governante disse haver a necessidade urgente da melhoria das condições de trabalho e acomodação dos efetivos já nos próximos dias para maior desdobramento nas ações de fiscalização do movimento rodoviário. Queremos agradecer o governo provincial do Namibe, que tem um projeto de construção de um destacamento naquela localidade que irá permitir dar uma melhor assistência aos nossos efetivos e aos demais órgãos que compõem os serviços de emergências da província. Já em Moçambiques, o ministro do Interior visitou as instalações da unidade da Polícia de Intervenção Rápida e do Serviço de Investigação Criminal, que brevemente vão receber melhorias como parte de um esforço mais amplo do Ministério do Interior para reabilitar instalações e melhorar as condições de trabalho dos efetivos. As melhorias que se impõem à nossa unidade da PIR na província do Namibe, bem como a necessidade de melhor acomodarmos igualmente o Serviço de Investigação Criminal e concluirmos as obras em curso, paralisadas desde 2014, aqui na Unidade de Bombeiros. Igualmente, temos desafios no estabelecimento prisional de Moçambiques, que, tendo em conta a sua infraestrutura bastante antiga, colonial, se apresenta em estado degradante e que, no âmbito do programa de melhoria de condições de humanização dos serviços penitenciários, apesar de estarmos já a intervir no serviço, na EP de Bentiaba, com as obras que estão em curso, precisamos efetivamente identificar uma solução urgente para os reclusos, os cidadãos privados da liberdade que estão na EP de Moçambique. Aproveitamos o momento para fazermos uma avaliação da segurança pública na província do Namibe. Identificamos os temas críticos para a garantia da tranquilidade e da paz. Encontramos também soluções para os problemas, o que é importante. Nas futuras instalações do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros, Manuel Homem procedeu à entrega de uma ambulância e meios operacionais e garantiu também que a conclusão das obras da infraestrutura está para breve. Já estamos no Kwanza Sul, onde o governador Eugênio Laborinho continua a conhecer melhor a realidade da província. Nesta quarta-feira, o governador visitou os órgãos de defesa e segurança da província do Kwanza Sul. São órgãos de importância vital para o funcionamento da sociedade como um todo. Garantem a ordem e a tranquilidade, pressupostos essenciais à paz coletiva. Para aferir o nível de prontidão e a capacidade de resposta das forças, o governador do Kwanza Sul visitou as unidades de reação e patrulhamento e a de intervenção rápida no Sumbe. Nas duas dependências do Ministério do Interior, Eugênio Laborinho manteve contactos com distintos responsáveis, bem como lhe foram apresentadas as forças em parada e meios técnicos à disposição. As condições de trabalho encontradas nas unidades estratégicas ora visitadas deixaram satisfeito o governante, como fez saber o diretor do Gabinete de Comunicação do Governo do Kwanza Sul. O senhor governador gostou do que constatou porque visitou as várias dependências, quer da URP como da PIR. Gostou sobretudo do nível de prontidão combativa e também do nível da organização das unidades, até do saneamento. Durante a visita, o senhor governador também apelou aos agentes da Polícia Nacional de Angola no sentido de efetuarem o policiamento de proximidade, fazerem tudo no sentido de se evitar vândalos e criminosos nas ruas
sobretudo para se garantir cada vez mais o poder político e administrativo, porquanto o exercício do poder no Estado angolano é exercido por um governo e, neste sentido, a Polícia Nacional joga um papel fundamental para se manter a ordem e a tranquilidade pública. Esta é apenas mais uma no conjunto de visitas de ajuda e controlo que o novo governador do Kwanza Sul vem fazendo nos distintos setores da vida social, econômica e produtiva da província. E no Mochico, o governador Ernesto Mangala visitou as principais obras em curso naquela circunscrição. A visita começou no setor do ensino superior, onde o governador visitou o polo universitário em construção com capacidade para 5.000 estudantes. Já fizemos todos os edifícios de ensino e estamos a dar sequência aos edifícios que auxiliam ou de apoio à instituição. É uma obra muito importante para a província, estamos a ganhar e sobretudo o bom é que a empresa está a cumprir com o decreto presidencial do salário mínimo, isso aqui é o que é mais importante. A imponente infraestrutura vai ampliar a oferta de cursos e vagas no Mochico. Nossa perspectiva é aumentar os cursos, sobretudo no departamento da engenharia. Já temos desenhado o curso de gestão do ambiente e o curso de logística e transporte, que é um curso análogo ao que existe na Universidade de Catiavala-Buila, precisamente por causa do corredor do Lubito. Já na educação de base, entre as várias escolas, destacou-se a obra da escola do bairro Chiteno e o complexo escolar do Chifute, com execução física acima de 90%, destinadas a reduzir o déficit de salas de aula na cidade do Luena. Sem sobressalto, estamos a cautelar para a entrega da obra num prazo determinado. Ernesto Mangala incluiu ainda no roteiro obras da asfaltagem do bairro Zange e da estrada da captação. O prazo da entrega, temos aqui 3 meses. Até o exato momento, só fizemos ainda as escavações e regularização do subsolo. E posteriormente, vamos começar com o serviço de aplicação de subbase, terraplanagem. Saímos satisfeitos da visita, principalmente ao futuro campo universitário do Instituto Superior Politécnico de Mochico, onde constatamos que a obra está bem avançada, o empreiteiro está a cumprir com a sua execução e deu-nos a garantia que até fevereiro do próximo ano fará a entrega do Instituto, da obra. Em relação às vias, visitamos a via da reta, a captação do Lumês. Os trabalhos estão num bom ritmo também. A ravina já foi intervencionada e garantiram-nos que até o final desse ano concluirão a terraplanagem e no próximo ano a asfaltagem de todo esse troço. Com a conclusão destas escolas, estarão disponíveis mais de 30 novas salas de aula para o próximo ano letivo. Os habitantes da regedoria da Quiongua, nos arredores da cidade do Uíjo, já recebem energia da rede pública como resultado do programa de eletrificação dos municípios e principais aldeias locais. Canções e gestos de agradecimentos foram as expressões demonstradas dos moradores que veem o desenvolvimento a chegar na aldeia deles. A regedoria do Quiongua, na periferia da cidade do Uís, nunca teve energia da rede. O governador provincial do Uís, José Carvalho da Rocha, ligou o botão do poste de transformação de baixa tensão para acionar a ligação de 436 casas, o que soma mais de 2.000 habitantes a beneficiarem do bem público. O Sr. Ministro da Energia e Água esteve cá, não é assim? E lançou o projeto. Então, desde aquela data até hoje, foi trabalhar em várias componentes, não é assim? Em toda a extensão da nossa província. Estamos a trabalhar na desminagem, na desmatação, estamos a construir as subestações em vários municípios e aqui
no Kiongwa. Foi mais fácil trazer a energia e este é o primeiro passo deste amplo projeto de eletrificação que só está a ser possível fazer porque temos o apoio do titular do Poder Executivo, também o presidente João Lourenço. Foram 36 meses de execução técnica que resultou na instalação de 265 postes e uma rede elétrica de 8.000 metros de cabos. Hoje foi inaugurado o primeiro PT da primeira fase do lote 1, que é um lote que está contemplado por 5 municípios e 5 aldeias, respectivamente. Portanto, esta é uma aldeia que contempla um número de ligações domiciliares de 2.180 famílias ou pessoas, distribuído por 3 PTs para fazer aqui o controle de toda a aldeia. A partir de agora, a população já pode fazer uso dos eletrodomésticos, conservar os frescos e ainda frequentarem aulas noturnas. Por falta de energia, nós não tínhamos laboratórios para fazermos prática de laboratórios, no caso do posto de Química, mas com a energia aqui já vai nos facilitar. Estou satisfeita, muito obrigado e muito feliz. Não era fácil para essa luz chegar aqui no Kiongwa. Muito obrigado. Hoje está até na minha casa, estou agradecida. A primeira fase de eletrificação da província do Uís vai beneficiar 11 municípios e 8 aldeias. O programa está orçado em perto de 320 milhões de dólares. A proposta de lei contra informações falsas na internet em Angola tem estado em debate intenso nas comissões especializadas da Assembleia Nacional na primeira semana deste mês. Hoje o diploma, que tem como objetivo estabelecer o regime jurídico de prevenção e responsabilização pela produção e divulgação de informações falsas na internet, passou pelo crivo dos deputados com 23 votos a favor, nenhum contra e 6 abstenções. As comissões de trabalho especializadas da Assembleia Nacional procederam à votação de relatórios pareceres da proposta de alteração da Lei da Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa. O documento foi apreciado na generalidade. Na sequência, os deputados analisaram igualmente as propostas de alteração da Lei da Designação de Atos Jurídicos Internacionais e da Lei contra a Violência Doméstica. Durante a reunião conjunta, as atenções estiveram viradas também para a proposta de lei contra a vandalização de bens e serviços públicos e para o projeto de resolução que conforma a composição da Comissão Nacional Eleitoral e seus órgãos locais. Já na especialidade, a proposta de lei contra informações falsas na internet voltou a ser objeto de discussão. Só aplicará sanção acessória a um provedor que, tendo sido aplicada uma condenação muito grave e reiterada de proibição de participar no concurso público do setor, o próprio setor das tecnologias, de comunicação social, para delimitar um pouco antes, não estabelecer uma banda larga que seria muito prejudicial ao direito das pessoas. Quando se tratar de plataformas digitais e a sanção for grave, muito grave e contínua, nesse caso a situação será tratada no abrigo dessa lei. Se tratar de um comerciante não individual, será tratado nos termos do regime geral. O diploma foi amplamente discutido com diferentes abordagens e manifestação de posições pelos deputados, mas foi aprovado pela maioria. Foi aprovado com 23 votos a favor, nenhum voto contra e 6 abstenções. Um documento que contou com argumentos de razão do proponente. Ainda nesta sessão, os deputados apreciaram também o relatório de balanço de execução do OGE referente ao quarto trimestre de 2025 e respectivo projeto de resolução, bem como a proposta de lei de autorização legislativa que aprova o regime jurídico das sociedades gestoras de participações sociais. A Procuradoria-Geral da República leva ao conhecimento público que, no âmbito do processo crime, registado sob o número 48/20,
Compareceu hoje nos serviços do Ministério Público o general Francisco Higino Lopes Carneiro perante o Ministério Público junto da Câmara dos Crimes Comuns do Tribunal Supremo. A referida diligência enquadra-se no regular desenvolvimento do processo, tendo o arguido sido notificado da acusação deduzida pelo Ministério Público pela prática dos crimes de peculato e de burla qualificada. De acordo com os elementos constantes no processo, os factos em apreciação reportam-se à utilização indevida de fundos públicos para a aquisição de viaturas pelo arguido, enquanto gestor público, mediante utilização de contratos sob a aparência de se destinarem à reparação de estradas que, segundo a acusação, não chegaram a ser executadas. A PGR esclarece que os crimes em causa não dependem da queixa nem admitem desistência por se revestirem de natureza pública. A Procuradoria-Geral da República reitera o seu compromisso com a defesa da legalidade e com a salvaguarda do interesse público, de modo a assegurar que os processos sejam conduzidos em estrita observância da Constituição da lei. Altura do primeiro intervalo deste jornal. Já sabe quando consigo para a próxima fase do telejornal. Até já. Angola assume a partir de hoje a presidência da Convenção da Corrente de Benguela, em que fazem parte também a África do Sul e a Namíbia, para um mandato de 2 anos. A Ministra das Pescas e Recursos Marinhos de Angola, Carmen dos Santos, garantiu na tomada de posse que a presidência de Angola estará focada no reforço da cooperação institucional, do capital humano e na mobilização de financiamentos para programas da organização. Desde 2013 que Angola, a África do Sul e a Namíbia decidiram conjugar políticas para a gestão, proteção e uso sustentável do ecossistema marinho da Corrente de Benguela através da formalização da Convenção da Corrente de Benguela. A organização intergovernamental regional que não reúne há anos pelo condicionalismo imposto pela Covid-19 e a falta de um secretário executivo, encontrou nesta plenária de Luanda a oportunidade para reafirmar as bases da sua criação. Nesta 7ª reunião ministerial, a Namíbia passou para Angola a presidência da organização. Na ocasião, a ministra angolana das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen dos Santos, garantiu que a sua liderança vai primar pelo reforço da cooperação institucional, capital humano e captação de financiamento para a execução dos programas da organização. Ao longo dos anos, os nossos 3 países têm vindo a reforçar e a consolidar uma cooperação política, técnica robusta, fortalecendo a coordenação regional, promovendo a gestão sustentável dos recursos marinhos vivos e não vivos e reforçando a proteção do ambiente marinho, em conformidade com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, que é a vida na água ou a vida debaixo d'água. A ministra da Agricultura, Pescas, Água e Reforma Agrária da Namíbia, Inge Zawani, presidente cessante da organização, lembrou que a Convenção da Corrente de Benguela é um investimento de longo prazo em benefício dos povos dos 3 países membros. A Namíbia continua a enfrentar desafios relativamente à pesca ilegal, particularmente nas áreas não monitorizadas no norte, próximo da fonte do rio do Cunene. No pico, as perdas anuais foram estimadas entre 70 e 100 mil toneladas de peixe. Neste evento, especialistas e técnicos das delegações dos 3 países apresentaram a realidade da Corrente de Benguela e as medidas em curso para torná-la sustentável. O ministro angolano do Turismo, Márcio Daniel, realçou a importância da agenda comum para a proteção da biodiversidade com vista aos benefícios partilhados de forma justa. Angola, assumindo a missão de governança pro tempore, exorta os países da Namíbia e da África do Sul a juntarem-se para uma agenda comum de desenvolvimento sustentável nos nossos espaços de fronteiras nacionais,
preparando-nos para a proteção da biodiversidade das águas internacionais, promovendo a garantia que os benefícios dos seus recursos possam ser partilhados de forma justa entre países. A União Europeia e o governo alemão, na qualidade de parceiros da Convenção da Corrente de Benguela, enalteceram a iniciativa, reconheceram os resultados e reafirmaram os apoios para a organização neste evento cujo lema foi Nosso Oceano, Nosso Património, Nosso Futuro. Mais de 144 mil milhões de kwanzas foram financiados pelo Fundo de Garantia de Crédito em 2025. Neste mesmo período, o FGC concedeu garantias a mais de 10 mil projetos empresariais. O relatório de balanço do exercício econômico de 2025, apresentado esta quarta-feira pelo Fundo de Garantia de Crédito, avançou que foram concedidas 10.648 garantias a projetos empresariais. Destaque igualmente para o encerramento do ano com saldo positivo. Nós fechamos o nosso exercício econômico de 2025 com um resultado positivo de 7,9 mil milhões. Portanto, é o resultado mais alto desde que o fundo foi criado. Dos 22 mil milhões de kwanzas em incumprimentos, 2,5 mil milhões foram recuperados. Lusaiad e o Simba está confiante que o restante vai ser readquirido. Nós estamos no processo de negociação com os mutuários. Estamos a negociar e essas negociações é que resultaram na recuperação já de 2,5 mil milhões. O que falta, portanto, nós, a equipa do gabinete jurídico está a negociar com os mutuários para traçarmos novos planos financeiros, acordos de liquidação extrajudicial. Continuamos a receber reembolsos. Na totalidade, ele deve chegar aí na ordem dos 5,4 mil milhões. Portanto, nas contas de 2026 ainda vamos verificar este aporte. Os valores em cumprimentos não representam perigo para a concessão de futuras garantias de projetos empresariais. Repara que hoje nós tivemos um resultado positivo de mais de 7 mil milhões de kwanzas. Onde é que nós vamos, o que é que vamos fazer com esse resultado líquido? Vamos aumentar o capital do fundo, vamos aumentar para podermos conceder mais garantias. Nós temos vários programas em carteira que ainda este ano provavelmente seremos capitalizados novamente para novos programas. Para a linha de apoio às sociedades de microcrédito, foram apoiados 10.420 projetos, com uma mobilização de 15 milhões e meio de kwanzas em financiamento. Há um grande crescimento em termos de microcrédito. Estamos a alcançar mais famílias, tirando mais famílias da fome e da pobreza, e estimular aqui o crescimento do emprego. A indústria transformadora destacou-se como o setor com o maior volume de garantias. Recebeu financiamento de mais de 60 milhões de kwanzas em mais de 1.300 projetos. Na segunda edição do Café com os Jornalistas, a direção do Fundo de Garantia de Crédito referiu que projeta a abertura de uma sede na província da Lunda Sul, que visa dar apoio a toda a região leste do país. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás afirmou em Londres que a estratégia energética de Angola está alinhada com uma visão africana mais ampla e sustentável. Diamantino de Azevedo participa na capital britânica, na Cimeira de Energias Africanas. Da digressão de trabalho que efetua a capital britânica, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, e a delegação que o acompanha foram recebidos esta quarta-feira pelo CEO global da British Petroleum, Meg O'Neill, onde passaram em revista aspectos relevantes sobre o nível de implementação dos projetos a decorrer no país. A saída da reunião com o CEO da British Petroleum, o ministro Diamantino de Azevedo enfatizou o reforço da cooperação com empresas do setor petrolífero ao mais alto nível,
a avaliação de projetos em curso no âmbito da estratégia de atração de investimento em curso no país. Olhamos com atenção para o mercado internacional, os efeitos da situação no Médio Oriente e perspectivas para o futuro da cooperação com o BP, tendo em conta que para além dos projetos em curso, estamos a trabalhar com afinco num novo desenvolvimento, que é o projeto PAGE. Ao ser concluído, irá trazer mais produção para o nosso país, um investimento avaliado em cerca de 5 mil milhões de dólares. E falamos também da possibilidade de maior cooperação entre a Sonangol e a BP no âmbito da estocagem e distribuição de derivados de petróleos, não só para Angola, mas para a região. É muito importante termos sempre esses contactos alto nível com as maiores empresas que atuam no setor de petróleos para continuarmos a manifestar a nossa consistência em termos da política de atração de investimentos para o país em geral e especificamente no setor petrolífero, onde temos mantido estabilidade já ao longo de vários anos. A British Petroleum atua em Angola desde os anos 70, sendo um dos maiores investidores estrangeiros no país. Atualmente, as suas operações em Angola foram integradas na Azul Energy. Tenho o prazer de falar com o PCA da Azul Energy, que é uma joint venture entre a BP e a Eni. Agora, com 4 anos de existência, iniciou em Angola em agosto de 2022. Desde a sua criação, tenho o prazer de lançar o robô FPSO o ano passado e depois a NGC, usina de gás, energia produzida pela queima de gás natural, em março deste ano. Também teremos o projeto PAS FID no fim deste ano. Durante 3 dias, acontece em Londres a Cimeira de Energias Africanas, organizada pela plataforma multinacional Frontier. Acompanha a delegação do ministro a esta cimeira o embaixador de Angola no Reino Unido e Irlanda, José Patrício. Nesta sua digressão à capital britânica, o titular do Ministério dos Recursos Humanos, Petróleo e Gás reitera o trabalho árduo no ciclo de reformas do setor, com base na inovação e na atratividade de investidores internacionais a nível global no setor petrolífero e mineiro. As imagens são de José Churão, Gabriel Niva, TPA Europa, Londres. A construção do Hospital Geral do Bié deverá terminar nos primeiros 3 meses do próximo ano. A unidade de saúde foi projetada para 250 camas. As obras receberam a visita da governadora Celeste Adolfo. A infraestrutura orçada em mais de 4 mil milhões de kwanzas e com um período de execução de 18 meses, vai contar com mais de 10 serviços especializados, reforçando a capacidade de atendimento dos pacientes e da qualidade da assistência médica e medicamentosa. A governadora Celeste Adolfo avaliou o andamento técnico das obras da maior unidade hospitalar de nível 2 da província do Bié. Deu-se início à sala de espera, onde fez a remoção do solo anterior, fez a aplicação das sapatas, da impermeabilização. Aplicou-se também as caixilharias das janelas em alumínio, fez a intervenção a nível de 100% de todo o telhado, a nível do projeto todo. Já fez o levantamento do apetrechamento, já terminamos a fase de contratação e agora cabe a nós encaminharmos esse dossiê ao Ministério de Tutela para recebermos o parecer favorável, que com certeza será este que nós teremos. A nossa pretensão é de que os 3 equipamentos fossem entregues ainda este ano, mas alguns constrangimentos alheios à nossa vontade podem atrasar e não. E se não terminarmos este ano, garantimos que o primeiro trimestre do próximo ano estarão os 3 equipamentos à disposição da nossa população. A visita de campo seguiu para outros projetos sociais. Aqui, homens e máquinas trabalham de forma intensiva para assegurar a conclusão da escola de 20 salas de aula dentro dos prazos estabelecidos. Naquilo que é a execução física, estamos na ordem de 75%.
Estamos com quase todos os trabalhos já concluídos. Vai faltar, nesse caso, a questão da rede elétrica, que falta colocar fiação, mas os conduítos já foram colocados. A cobertura já está a 90%, a pavimentação de igual modo. Queremos elevar essa escola para um instituto politécnico. Temos que ver o perfil dos professores que deverão trabalhar nesta instituição de ensino. Temos que ver agora a adaptação dos laboratórios, tendo em conta os cursos que nós estaremos a selecionar. Não adianta termos cursos repetidos na província ou no município do Cuito. Temos que ver os mais procurados, que não temos aqui no nosso município do Cuito, de forma particular e de forma geral para a província. Com a entrada em funcionamento dos equipamentos sociais, a população vai beneficiar de melhores serviços de saúde e mais crianças terão acesso ao sistema normal de ensino. Previsão do tempo a seguir. Dalila, boa noite. O que é que destacamos para as próximas 24 horas? Olha, continuamos com as temperaturas bem baixas no sul de Angola e ainda alguma chuva no centro e no norte do país. Eu queria fazer-se sentir já... Com certeza. Nestas regiões do país. Já sim. Mostre-nos os detalhes. Vamos sim ver a previsão que é válida até às 18 horas de amanhã, fornecida todos os dias pelo INAMET. Começamos com a umidade relativa do ar continua alta no norte, com percentagens até 100%, mais baixa no centro e no sul de Angola, onde as percentagens variam de 50% a 90%. Vamos olhar para a primeira região, compreende o norte e parte do leste, Dundo e Saurimo sem chuva, com céu parcialmente nublado. As restantes cidades dividem-se em chuva fraca, chuvisco e chuva fraca a moderada para as próximas horas. Atenção para Cabinda e Cachito, com 31 graus, tem as temperaturas mais altas do nosso país para as próximas horas. Já no centro e no restante do leste, Cazombo, Luena, Cuito, sem chuva, com céu parcialmente nublado, Ambo com chuva moderada e Benguela com chuvisco para as próximas horas. Cuito com 14 graus, é a cidade mais fria do nosso país. Sul de Angola não temos chuva, algum chuvisco no Lubango, as cidades restantes com céu parcialmente nublado para as próximas horas. Vamos olhar agora com atenção ao tempo em Luanda. A temperatura no momento podemos já adiantar que é de 24 graus. Para amanhã temos a previsão de chuva fraca para Luanda. Já as temperaturas máximas, amanhã 27 graus é a temperatura mínima mais baixa até agora da semana, sexta e sábado 29 graus. Vamos ter sim. Há a previsão e a temperatura um bocadinho mais baixa do que tem estado. Muito bem, feito. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Intervalo a seguir no Telejornal, regresse connosco para a última parte. Até já. O MPLA lançou o processo assembleário do 9º Congresso Ordinário do Partido na província do Kwanza Norte. Militantes de vários comitês de ação reafirmam apoio ao presidente do seu partido, João Lourenço, pela sua recandidatura à presidência do MPLA. Aido Chipangela foi reeleito para continuar a liderar o CAP número 8 da cidade de Ndalatando. Os principais desafios são aqueles que o MPLA hoje enfrenta e vem enfrentar nos próximos tempos, que primeiramente é o processo orgânico e no futuro muito próximo, em 2027, o principal desafio é vencer as eleições. O evento que decorreu no Centro Cultural Aldalara contou com a presença do primeiro secretário provincial do MPLA no Kwanza Norte. João Diogo Gaspar não deixou de destacar a importância que representa a intenção do presidente João Lourenço à sua recandidatura à presidência do MPLA. É com esta força mobilizadora e com espírito de disciplina que orienta os militantes, amigos e simpatizantes do MPLA na província do Kwanza Norte para manifestarem de forma clara e inequívoca o apoio incondicional à recandidatura do camarada presidente João Lourenço à presidência do MPLA. O camarada presidente João Lourenço tem demonstrado diariamente um compromisso firme com a transformação e o desenvolvimento de Angola, impulsionando reformas estruturantes, promovendo a estabilidade política e social, reforçando a unidade nacional, criando bases sólidas
para o progresso econômico e social do nosso país. Os militantes de vários comitês de ação no Kwanza Norte manifestaram também total apoio ao presidente João Lourenço. Ele é o nosso líder, é com ele que a gente faz este partido acontecer. Na qualidade de militantes, não é, do MPLA assíduos, nosso dever é apoiar, não é, a imagem e a bandeira, assim como a candidatura do camarada João Lourenço. E nós estamos aqui, neste momento, para dar a nossa força ao camarada João Lourenço na recandidatura ao cargo de presidente do nosso glorioso MPLA. Essa é uma demonstração que o MPLA é um partido organizado e coeso e, nesse sentido, ele tem que continuar a afinar a sua máquina, primeiro para realizarmos o nosso congresso e, posteriormente, as eleições de 2027. No lançamento do processo assembleário do 9º Congresso Ordinário do partido, os 7 novos comitês municipais foram reforçados com meios informáticos. Estão a reduzir os casos de prisão preventiva na província do Bengo. Os dados são avançados pela Provedora de Justiça que visita a província. Flor Bela Araújo manteve um encontro com autoridades locais e apresentou uma obra de banda desenhada que ilustra os direitos e garantias dos cidadãos e a importância da figura do Provedor de Justiça. Recebida pela governadora da província do Bengo, Maria Antônia Nelumba, Flor Bela Araújo começou a sua jornada neste encontro de cortesia que juntou quadros da sua instituição e do governo da província, onde foi informada sobre questões diversas. Todos os anos, a provedora brinda-nos com a sua presença para fazer visita às nossas instituições, para saber do trabalho da provedoria a nível da nossa província. A jornada da Provedora de Justiça seguiu neste Centro de Formação Comunitária Mulher Rapariga, onde interagiu com as formandas e inteirou-se das condições de funcionamento da instituição. A Diocese de Cachito foi o ponto a seguir, onde também manteve um breve encontro com o bispo local, Dom Maurício Camuto. Bom, abordamos assuntos ligados ao trabalho de provedoria, não é, que é aquele de garantir justiça para os cidadãos e especialmente para nós abordamos a questão de uma associação que é apoiada pela Diocese, a Associação de Luta contra o Assédio. Mas é no Complexo Escolar Manuel Chimuco, onde a Provedora de Justiça fez a apresentação desta obra de banda desenhada, com o título Aprenda com a Menina Dora, que visa sensibilizar os mais novos e não só sobre os seus direitos e os mecanismos de proteção à criança. Muitas crianças não conhecem qual é o papel, qual é a função, quais são as atribuições do Provedor de Justiça, onde é que devem apresentar queixa e como devem apresentar queixa, tendo em conta que nós somos um órgão independente de defesa dos direitos, liberdade e garantia do cidadão. A provedora falou que uma criança, se for ao hospital e no hospital for cobrada, nós temos que ir à provedoria e fazer uma queixa. A provedora nos disse que como nós somos crianças e quando fomos penalizadas ou fomos injustiçadas por algum tipo de ato, devemos recorrer a um provedor. A visita da Provedora de Justiça terminou aqui no Tribunal de Comarca do Dande, onde recebeu da juíza a presidente informações sobre o funcionamento da instituição e de eventuais casos de prisão preventiva, bem como questões ligadas à pensão de sobrevivência. O nível de excesso de prisão preventiva vai diminuindo e que as preocupações relacionadas, às vezes, com a pensão de sobrevivência, não é tanto os tribunais, mas também porque a maior parte dos pensionistas descontam, portanto, no banco de poupança e crédito e como os casos são de um volume grande, também, às vezes, os gabinetes jurídicos têm alguma dificuldade de análise. Trata-se de uma visita que marca o reforço na promoção e defesa dos direitos e garantias dos cidadãos, bem como a proteção. Sou o Telejornal, muito obrigada por nos ter acompanhado. Boa noite, até amanhã.